Estamos aqui com o Cristiano Martiniak de Lima, que é auditor fiscal da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, chefe da divisão de estudos e orientação da Contadoria e Auditoria Geral do Estado. Vamos fazer alguns questionamentos agora sobre o controle interno e as relações com a administração pública. Cristiano, o controle interno da CAGE é eficiente? Que tipo de ajustes são necessários? Tu concorda com o modelo que está sendo adotado aqui no estado do Rio Grande do Sul? É interessante esse tipo de pergunta que fizeste, Antonello. Acho que é legal fazer um pequeno briefing do atual modelo do controle adotado aqui no estado. Ele é, pelo próprio nome que tu comentaste anteriormente, que é Contadoria e Auditoria Geral do Estado, se denota uma simbiose entre auditoria e contabilidade. Esse modelo aqui, que é um modelo único no território brasileiro, ele é destacado e referenciado na própria Constituição do Estado aqui do Rio Grande do Sul de 1989. A Constituição ela cita nominalmente que o controle interno do Estado do Rio Grande do Sul será organização una e integrada, compondo órgão de contabilidade e auditoria geral do Estado, com delegações junto às unidades administrativas dos três poderes, tendo sua competência e quadro pessoal definido em lei. Feito esse preâmbulo, é interessante destacar que o papel exercido pela CAGE é eficiente, mas por algumas questões estruturais do Estado, a ausência de investimento em tecnologia, quadro de pessoal deficitário, o controle interno pode não ser efetivo da maneira como nós gostaríamos e como a CAGE entende como adequado. Dessa maneira, feito essa ressalva inicial, o controle interno, de uma maneira mais ampla, ele caminha em conjunto com a tecnologia da informação, com a utilização massiva de ferramentas de TI, que possibilitam justamente a otimização dos recursos necessários para a consecução da atividade do controle interno.
Dessa maneira, nós teríamos a otimização dos recursos públicos, inclusive pessoal, para incrementar a atuação do controle interno. Por fim, cabe também destacar que, em que pese a previsão constitucional no Estado de 89, conceitualmente pode existir um problema de segregação de função entre contabilidade e auditoria. Esse é um item que hoje ele é perpassado nas discussões internas do Estado, mas que no futuro próximo poderá ser trazido à baila. Cristiano, o campo do saber da administração pública do Brasil, ele foi passando ao longo dos anos, né? Ele recebeu diversas influências teóricas. Né? Por exemplo, foi burocrático, depois surgiu a ideia gerencial e depois a governança pública. Né? O assunto do controle interno sempre foi um tema relevante, né, nessas posicionamentos teóricos. Né? Tu poderias fazer um paralelismo entre essas mudanças e a evolução de entendimento e de estudo do tema de controle interno no setor público? Vamos lá. É bastante interessante o questionamento trazido aqui. Até me sinto um pouco à vontade, porque sou formado em administração pela URGS. O modelo do controle interno ele tangencia justamente esses três modelos teóricos elencados por ti. Ele tangencia o modelo burocrático, o modelo gerencial e esse novo modelo que ainda está em gestação nas teorias, que é a questão da governança pública, que buscou e bebeu na fonte da iniciativa privada para trazer a baila ao governo. Em relação a tais modelos, não devemos trazer aquele conceito de senso comum de burocracia como algo negativo e que atravanque as estruturas do Estado. Esse modelo burocrático ele foi idealizado por Max Weber, que em síntese buscou substituir o outro modelo que não foi citado anteriormente, que foi o modelo patrimonialista, que evidenciava que os governantes, as estruturas do Estado eram apenas extensão da atividade do poder dos governantes de dada época. Então, tendo em vista esse conceito trazido inicialmente, o campo burocrático, o modelo teórico burocrático rompeu com essa situação e trouxe uma nova dimensão para o poder público. No Brasil, tendo em vista tais modelos, os três modelos citados anteriormente, gerencial, governança e burocrático, tangenciam o controle interno, nós podemos dizer que hoje existem órgãos de deliberação coletiva ou órgãos consultivos que buscam uniformizar tais entendimentos dentre os diversos órgãos de controle interno e dos diversos entes federativos, municípios, estados e União. Um deles a gente pode referenciar é o Conselho Nacional de Controle Interno, o CONACE. Poderia fazer uma descrição, né? Descrever as mudanças de entendimento do controle interno no setor público ao longo das reformas administrativas do Estado brasileiro, desde Getúlio Vargas, passando pelo decreto de descentralização, o decreto 200 de 67, e as reformas Bresser e as últimas reformas do governo Lula agora. Então, como destacado no questionamento anterior, a reforma de 30 ela foi bastante importante e serviu como um ponto fora da curva, porque dessa reforma de 30 emergiu o modelo burocrático do Estado brasileiro. Aqui, nessa situação, o Estado ele saiu daquele modelo até então vigente, que era o modelo patrimonialista,
o Estado assumiu uma postura, que aqui eu vou colocar entre aspas, mais profissional. O Estado atuou, a partir dessa reforma de 30, como um indutor do desenvolvimento das atividades estatais. Nessa mesma época foi criado o DASP, que é o Departamento Administrativo de Serviço Público. Tendo em vista esse modelo da reforma de 30, com a criação do DASP, subentende-se que o modelo burocrático era essencialmente centralizado. Dessa maneira, o controle também era essencialmente centralizado. Ele atuava em referência às estruturas centrais do governo. Já o Decreto-Lei 267, ele trouxe uma nova estrutura para o Estado brasileiro que culminou com a descentralização da administração pública. Dessa maneira, por óbvio, o controle ele precisou também atacar tais estruturas que hoje estão descentralizadas, saindo daquele modelo centralizado, que ocasionou certas limitações na atuação do controle no primeiro momento. Nesse período do Decreto-Lei 267, no estado do Rio Grande do Sul foi criada, eu acho interessante fazer uma definição anterior. A CAGE é um órgão de controle mais antigo do país. Foi criada em 1948. Na década de 70, tendo em vista essa descentralização do Decreto-Lei de 67, foi criado o Departamento de Auditoria justamente para auditar tais entidades recém-criadas. Já no governo Fernando Henrique, com a reforma do Bresser Pereira, foram introduzidos alguns conceitos de administração gerencial que primavam pelo princípio de eficiência previsto constitucionalmente nas atividades laborativas do Estado, nas atividades conduzidas pelo Estado. O governo Lula mudou o tratamento até então dado ao órgão de controle, a CGU. Ele forneceu uma estrutura mais profissional, com maior autonomia e ampliou o escopo de atividades da CGU. Foi bastante importante essa alteração que a gente pode ocasionar na imprensa durante vários anos a CGU com atuação de destaque, tendo em vista essa maior autonomia dada no governo Lula. Hoje, um dos marcos que a CGU tem e que busca tangenciar e se adequar à questão de governança e também de modelo gerencial é a avaliação da execução de programas de governo, que basicamente visa avaliar a execução dos programas federais, o alcance dos objetivos e a adequação do gerenciamento dos recursos. Aqui ele é essencialmente medir a efetividade das políticas públicas do Estado brasileiro.